Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Criança de 2 anos segue internada após ser atingida por bala perdida no município de Codó. Sob aplausos, familiares e amigos se despedem dos pais do deputado federal Kleber Verde. Familiares continuam em busca de pescadores desaparecidos há mais de 20 dias na Raposa. Maranhão lidera ranking mundial de casos de câncer de pênis a cada 100 mil habitantes. E ainda, localizada às margens do rio Tocantins, Imperatriz completa 168 anos de fundação. O Jornal da Difusora já está no ar. Foram enterrados hoje pela manhã, aqui em São Luís, os corpos do pai e da mãe do deputado federal Kleber Verde. Eles foram mortos na tarde de terça-feira na fazenda em que moravam, no município de Turiaçu. Foi com aplausos que familiares e amigos se despediram do casal Graça e Jesuíno Mendes. Muito abalado, o deputado federal Kleber Verde, filho das vítimas, preferiu não gravar entrevista. O sepultamento foi marcado por muita dor e comoção de quem ainda procura respostas para o que a polícia considera como duplo latrocínio. Diferente do que acontece tradicionalmente aqui no cemitério, quando os corpos são levados para uma capela, onde acontece uma pequena celebração por conta da pandemia do coronavírus, o cortejo seguiu direto aqui para o local onde o seu Jesuíno e a dona Graça Cordeiro estão sendo enterrados. O crime aconteceu na tarde da última terça-feira, na zona rural de Turiaçu, a 245 quilômetros de São Luís. Segundo as investigações, bandidos invadiram a fazenda da família para praticar um assalto e assassinaram os 2 idosos. Pelo que foi apurado até agora na cena do crime, seu Jesuíno morreu tentando fugir do local ao perceber a ação. O bando estaria sendo liderado por Fábio Cardoso, ex-funcionário da família e que morreu em troca de tiros com a polícia. A busca agora se concentra em outros suspeitos de participarem do ato criminoso. Bom, no município de Codó, uma criança de apenas 2 anos de idade foi atingida na testa, vítima de uma bala perdida. O caso aconteceu ontem à noite, próximo a um bar da região. A criança segue internada no Hospital Macro-Regional de Presidente Dutra para fazer exames e, felizmente, não corre risco de morte. Por enquanto, ninguém foi preso, mas, segundo a polícia, pelo menos 2 homens estão envolvidos nesse crime. O sargento Barbosa conversou com o repórter Sena Freitas sobre a ocorrência. Acompanhe. Já é costume desses elementos criar rixas entre eles por besteira. Às vezes se trata de tráfico de droga. Eles simplesmente estão bebendo em um determinado local e arranjam confusão lá no local e de lá já começa uma rixa entre os dois que gerou nessa situação aí. A pessoa que era para ter sido atingida por esse disparo mora na residencial, no mesmo percurso que esses elementos fizeram, que ontem um deles estava aniversariando. Eles foram a um sítio, fizeram essa comemoração e no retorno desse sítio eles passaram na porta da casa que teria sido a vítima e fizeram esse disparo. A gente espera que a criança que não tem nada a ver com a história, né, se recupere. Seguem as buscas por pescadores do município de Raposa que estão desaparecidos há mais de 20 dias. Pessoas próximas da própria comunidade estão tentando encontrar pistas, mas nada foi encontrado até agora. As imagens são de uma das buscas feita por pescadores e amigos da família de Lucas, André e Gugu. Essa vez o tempo vai dar para nós achar esse pessoal. Ninguém não está mais nem caminhando. Estamos todo mundo aqui correndo, aberando aqui a praia, onde disseram muito bem que encontraram, que viram alguma coisa e é onde nós estamos indo. Entre as ilhas de Santana, Maruim e Cararaí, eles percorreram de barco e a pé, mas sem sucesso. Nós não encontramos nada, nada mesmo. Para dizer que nós não encontramos uma caixa quebrada, foi a única coisa, e a gente trouxe essa caixa. E um pedaço de tábua que, segundo o irmão dele falou, que disse que era da borda da canoa, tá entendendo? Foi a única coisa que nós encontramos. Nesta quinta-feira, mais uma equipe da própria comunidade foi para o mar.
Os pescadores desaparecidos saíram para uma viagem de 5 dias desde o dia 25 de junho. De lá para cá, nenhum indício deles ou da embarcação foi encontrado. Na minha experiência, eu acho que aqueles caras foram de encontro a um banco e se alagaram. E aí, eles naufragaram e afundaram com a embarcação. Já são 23 dias sem informações. O Centro Tático Aéreo e o Corpo de Bombeiros, depois de percorrer mais de 2.000 quilômetros quadrados, devem concentrar os trabalhos a partir de agora apenas mediante as informações. Mesmo não tendo nada de concreto até o momento, as buscas ainda não devem ser suspensas. Não, até ontem nós colocamos embarcações, né, e fizemos o vasculhamento ali da área na Baía de São José. E agora nós vamos aguardar também fatos novos que possam nos ajudar a aprimorar mais essas buscas. O caso também está sendo acompanhado pela Superintendência Estadual de Investigação de Homicídios. E você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook pode deixar o seu comentário e interagir com a gente. A sua participação é muito bem-vinda. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco TSE exclui o uso da biometria nas eleições para evitar aglomerações. E ainda, Lagoa do Mato confirma o primeiro caso de Covid-19, a única cidade do Maranhão que ainda não tinha confirmação da doença. De volta com o Jornal da Difusora e foi confirmado agora há pouco o primeiro caso de Covid-19 na cidade de Lagoa do Mato, o único município que ainda não tinha confirmação da doença. Na próxima semana, o Maranhão completa 4 meses desde quando foi registrado o primeiro caso da Covid-19 no estado, ainda no dia 20 de março. Ao longo desse tempo, foram surgindo casos do novo coronavírus por todo o Maranhão. Segundo o prefeito do município, várias medidas adotadas desde o início da pandemia foram fundamentais para chegar a esse dado positivo. Nós tomamos várias medidas, mas eu vou citar apenas algumas. Nós criamos um comitê formado por profissionais de saúde da comunidade para combater e dar ideias de combate ao coronavírus. Criamos barreiras sanitárias em todas as entradas do nosso município, com a ajuda da Polícia Militar. O distância de 1,5 metro em locais públicos e estabelecimentos comerciais. Plantão psicológicos para atender profissionais de saúde e teleatendimento à população, teleatendimento médico à população lagomatense. O prefeito confirmou também que vem realizando testes e acompanhando a testagem em municípios vizinhos para evitar uma possível subnotificação de dados relacionados à Covid-19. Realizando os testes em todas as pessoas que apresentam sintomas gripais, sintomas parecidos com o do coronavírus. Realizando vários testes. E pessoas que vêm de outras cidades também, de outros lugares que têm o caso da doença. Até bem pouco tempo atrás, Lagoa do Mato pertencia ao município de Passagem Franca. Somente no ano de 1994 houve o desmembramento. A gente destaca que no município de Passagem Franca já são 74 casos confirmados do novo coronavírus. Em todo o Maranhão, já são mais de 102 mil casos confirmados do novo coronavírus. O gestor divide a responsabilidade do excelente desempenho também com a população e vem seguindo as recomendações sanitárias. A população daqui usa máscara, lava as mãos com frequência, usa álcool em gel, os comerciantes todos instalaram torneiras com pias, com sabão, com gel na entrada. E as pessoas, quando entram no estabelecimento, lavem as mãos, façam a higienização adequada. Que continue assim, ainda mais agora depois da confirmação. Olha, 180 testes rápidos e quase 3.000 equipamentos de proteção individual foram distribuídos para as equipes de saúde de Lagoa do Mato, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. A SES esclarece que tem monitorado a região e realizou também capacitação das equipes de vigilância para o acompanhamento dos casos suspeitos. Então vamos agora atualizar os casos de Covid-19 em todo o Maranhão, divulgados agora há pouco também pela Secretaria de Estado da Saúde. 636 pessoas estão internadas em hospitais entre as redes pública e privada e mais de 13 mil seguem tratamento em casa. O número de recuperados já passa de 87 mil e de mortes chega a 2.608. O número de suspeitos caiu para 6.183 e mais de 117 mil novos exames já foram descartados em todo o estado. E a gente muda de assunto e fala agora sobre as eleições municipais deste ano. Além da alteração nas datas, o Tribunal Superior Eleitoral também decidiu suspender a necessidade da identificação biométrica.
Seguindo recomendações de infectologistas que prestam consultoria sanitária, o Tribunal Superior Eleitoral resolveu excluir a biometria das próximas eleições como forma de evitar os riscos de contágio pelo novo coronavírus. 2 fatores pesaram para excluir a verificação biométrica: o fato do leitor de impressões digitais não poder ser higienizado a cada utilização e o tempo que essa identificação leva, o que provoca filas e, consequentemente, aglomerações. A exclusão da biometria ainda será incluída em resoluções que tratam exclusivamente sobre as eleições deste ano, que devem ser apreciadas pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral a partir de agosto, na volta do recesso. É uma decisão realmente do Tribunal Superior Eleitoral, como já adiantou o seu presidente, ministro Roberto Barroso, mas evidentemente que ela vai ter que ser formalizada através de uma resolução, mas com certeza não há qualquer dúvida sobre a efetividade dessa determinação. Em reunião virtual nesta quarta-feira com o presidente do STF, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão debateu as mudanças e os desafios da Justiça Eleitoral para garantir uma eleição segura em meio à pandemia. O cadastramento biométrico teve início em 2008 e já acolheu as impressões digitais de quase 120 milhões de eleitores no país. No Maranhão, todos os 4.700.000 eleitores já possuem identificação biométrica. Para o desembargador Tairone Silva, a exclusão da biometria não compromete a lisura do processo de votação brasileiro, apontado como um dos mais modernos e confiáveis sistemas de votação já implantados no mundo. Nós já temos experiência aí de outras eleições sem biometria. Antes da implantação da biometria, se vinha fazendo eleição pelo sistema eletrônico e esse sistema nunca apresentou qualquer falha, entendeu? Nós temos aí notícias sobre auditorias externas, auditorias independentes que têm se feito com relação às eleições, com relação às urnas eletrônicas, e nunca se detectou qualquer tipo de falha, qualquer tipo de risco com relação à fidelidade das eleições. Volto a lembrar que você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook pode deixar o seu comentário e interagir com a gente. Faça como o Raimundo Nelson e também o Agnaldo Souza, que deixaram lá a sua participação, que é sempre muito bem-vinda. O Jornal da Difusora faz um rápido intervalo e daqui a pouco, homens maranhenses lideram o ranking de câncer de pênis no mundo. E ainda, banhistas desrespeitam o distanciamento social e o uso de máscaras em Imperatriz. Estamos de volta com o Jornal da Difusora e o número de câncer de pênis tem crescido no Maranhão e vem causando uma grande preocupação entre especialistas. A doença está associada principalmente à má higiene íntima. As estatísticas impressionam. O Maranhão é o recordista em números de casos de câncer de pênis do Brasil e até do mundo. Estima-se que atualmente são registrados mais de 6 casos para cada 100 mil habitantes. Isso é muito preocupante, porque se nós olharmos a literatura, os dados da literatura, são pacientes acima de 60, 70 anos, né? O que é muito raro lá fora, e quando tem é acima dessa idade. Aqui, no nosso estado, é com 40, 38, tem casos de 26 anos, né? Então, isso tem uma repercussão muito grande do ponto de vista social e sexual para o paciente e para a família, né? No Maranhão, além do grande número de casos, há outras situações que tornam essas estatísticas ainda mais preocupantes. Mais de 90% dos pacientes são do interior do estado e quando buscam por atendimento médico, já se encontram em estágio avançado. Fora que quase todos eles têm menos de 50 anos de idade. A doença é muito simples de ser evitada. O câncer de pênis está diretamente relacionado à falta de higiene. A limpeza na região é essencial para manter a boa saúde. Se eu tenho um problema no meu pênis, assim como em qualquer órgão, eu preciso procurar um médico, um serviço de saúde para eu poder saber o que eu tenho, para poder curar. Infelizmente essa situação não é de hoje, se mantém e um pouco mais de higiene poderia evitar muitos casos. Segue no interior do estado a campanha de vacinação contra a gripe, voltada para advogados e advogadas. Dessa vez, a ação aconteceu na cidade de Caxias. Uma estrutura foi montada em frente à subseção da OAB em Caxias.
Durante manhã e tarde, profissionais de saúde realizaram a imunização dos advogados e dependentes contra a gripe H1N1. Muitos foram vacinados ainda dentro do carro, de maneira segura. É o sistema drive-thru. A ação foi organizada pela CAAMA, Caixa de Assistência dos Advogados do Maranhão. Além de Caxias, outros municípios receberam a equipe de vacinação que está percorrendo as 17 subseções da OAB no estado. Nós já visitamos 8 cidades, estamos hoje aqui em Caxias, fizemos Santo Inês, Bacabal, fizemos Presidente Dutra, Barra do Corda, Grajaú, Pedreiras, Codó. Então o sentimento é de poder levar saúde para a advocacia e para a família dos advogados e advogadas do Maranhão. Eumari Torres, conselheiro da OAB em Caxias, foi vacinado e elogiou a ação. Já tivemos aqui a questão da testagem do Covid e também tem uma preocupação que hoje em dia não só o Covid, né, mas a H1N1 também está em evidência e devido a essa preocupação do crescimento da H1N1, a OAB também teve essa preocupação com os colegas advogados. A OAB Caxias recebeu um totem, esse equipamento com dispenser de álcool gel para a higienização das mãos. Essa ação da CAAMA é para que a gente volte, os advogados, os colegas voltem às suas atividades de forma tranquila, para que eles voltem com segurança às suas atividades. Pois é, de Caxias a gente segue para Imperatriz, porque mesmo sem a temporada oficial de veraneio, o feriado em comemoração ao aniversário da cidade registrou muita movimentação nas praias. E foram vários os flagrantes de desrespeito às regras como distanciamento e uso de máscaras. Apesar das restrições impostas pelo poder público, nossa equipe flagrou várias pessoas descumprindo as regras de isolamento social. Banhistas bebendo e comendo nesse local embaixo da ponte Dom Afonso Felipe Gregory em Imperatriz. Nenhuma das pessoas utilizava máscara ou respeitava a ordem de distanciamento recomendada. No caso do Porto, a situação se repetia. Banhistas fazendo a travessia para praias vizinhas, também sem a máscara de proteção e sem colete salva-vidas. Este ano, devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, não há temporada oficial de veraneio nas praias do Cacau e do Meio, no rio Tocantins e em Imperatriz. Mas ainda assim, há pessoas se divertindo às margens do rio. Na praia do Cacau, os barcos ancorados sinalizam que a movimentação está baixa. No local, além da prefeitura não disponibilizar a estrutura como no período normal de verão, a Defesa Civil vai realizar fiscalizações para que não haja aglomerações. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. Vá lá também nas nossas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. Faça como o José Denilson, da cidade de Matinha, o Lourival Rodrigues e o Nodson Cuntri, que nos acompanham ao vivo pelo Facebook. O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens da segunda maior cidade do Maranhão, que hoje completa 168 anos. Parabéns a todos de Imperatriz, uma boa noite para você e até amanhã.